Então, vamos lá, nossos procedimentos metodológicos para pesquisa. Nós usamos, então, uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica e usamos para instrumento de coleta de dados 2 instrumentos. Um que foi análise documental, que então, olhar o documento dos parâmetros curriculares nacionais de terceiro e quarto ciclos, que é o que corresponde ao ensino fundamental 2, de que forma apresentavam inovações do que nós tínhamos anteriormente na área de educação física. Tá? E a partir dessa análise do documento, trabalharmos com um grupo focal, que é uma técnica que nos permite reunir pessoas com alguns critérios comuns para ouvir as diferentes perspectivas de um mesmo tema. E na análise documental, nós achamos, a partir dessas idas e vindas de leitura e tentando comparar com o referencial teórico, nós elegemos 4 categorias, que é o que na nossa visão inovava do que tínhamos anteriormente, que era a lei de 71, que tinha um decreto que colocava a educação física como um conteúdo procedimental. Era só o fazer, e um fazer relacionado ao movimento, à atividade física, à seleção dos mais aptos. Né? Então, a inclusão, as categorias de conteúdos, que no nosso olhar também inova, porque traz o conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal. Sendo que esse conceitual é o que aparece como uma fonte maior de inovação. Blocos de conteúdo, se até então nós tínhamos os esportes como quase que únicos conteúdos das aulas, aqui aparecem as lutas, as ginásticas, as atividades rítmicas e expressivas e o conhecimento sobre o corpo. Partindo dessas categorias, então, que nós tínhamos observados e eleitas no documento, nós fomos para o grupo focal. O grupo focal nós tivemos 7 professores, fizemos um convite, sem informar que era uma discussão sobre parâmetros curriculares nacionais, eles não sabiam. E o critério de seleção foi que eles tivessem atuação no ensino fundamental e que eles tivessem ou sido aprovado em concurso público ou ter feito uma pós-graduação. Que no nosso entendimento, essas discussões sobre parâmetros curriculares teriam aparecido. E aí fizemos essa coleta de dados na verdade, nós selecionamos, então, alguns materiais, fragmentos de aula, instrumentos de avaliação, prova e relatório, texto, fragmento do próprio texto, sem dizer a fonte, e para que isso instigasse os professores a colocar a sua posição. Tá? E aí, na interpretação dos dados, do grupo de professores, ficou bem clara essa perspectiva inclusiva presente nesse grupo. Em relação aos conteúdos e metodologias, não causou nenhum estranhamento trabalhar com lutas na aula, nem os outros conteúdos. Os professores verbalizaram que, muitas vezes, eles tomam diferentes ações na aula, inclusive mudando a própria metodologia, porque perceberam que tem aluno que não está fazendo parte do movimento da aula. E as formas de participação, foi legal que apareceu assim, a forma de participação não é só naquela da atividade física, mas seja num debate, num assistir um vídeo, uma pesquisa, apresentar esse trabalho. Então, as formas de participação aqui se apresentaram não só por meio do movimento em si. Em relação aos conteúdos, os blocos de conteúdos, a questão que apareceu com menos frequência foram as ginásticas e as atividades rítmicas e rítmicas e expressivas. Em contrapartida, no bloco Conhecimento sobre o Corpo, o grupo ficou uma discussão até mais longa, porque 3 professores se posicionaram a favor e defendendo que a educação física tinha sim que trabalhar com os conhecimentos relacionados ao corpo. 3 professores se mantiveram quietos e um professor fez questão de se manifestar e se colocar contra, porque, segundo ele, esse tipo de aula estava pautada numa abordagem muito antiga, que não correspondia a... Estou finalizando. Não correspondia a uma proposta mais contemporânea de educação física.
Quanto às categorias de conteúdo, os professores, quando foi apresentado um vídeo do professor trabalhando com conteúdo teórico, os professores isso não causou estranhamento e eles, alguns deles até falaram que trabalham assim também, porque os conteúdos conceituais conseguem ampliar mais os conhecimentos acerca dessas práticas corporais que foram comentadas. Quanto à avaliação, que é a última categoria, analisada com esse grupo focal, o grupo apresentou uma concepção que vai de encontro com essa avaliação qualitativa, que pensa na avaliação não só da aprendizagem do aluno, mas na avaliação que faz repensar o próprio procedimento do professor. Então, uma avaliação que traz uma avaliação diagnóstica, uma reguladora e uma final. E aí as nossas considerações finais é que a interpretação dos dados permite constatar que as concepções dos professores investigados se aproximam com as proposições dos PCMs, o que pode ser traduzido como uma influência desencadeada. Entendemos que a proliferação do discurso pedagógico contido nos PCMs, não só por ele mesmo, mas também por meio de publicações editoriais diversas, cursos de formação inicial e contínua, bem como emergências de políticas públicas, vem contribuindo para a sedimentação das noções aqui desveladas.